A paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele me concede poder voltar a comunicar com cada um de vocês para trazer aqui mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Estamos trabalhando aí com uma série de lições dessa revista do primeiro trimestre de 2021, aí a revista de adultos, que tem como tema maior o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo, ou seja, uma lição que gira em torno da pessoa do Espírito Santo, das manifestações do Espírito Santo. A lição de hoje ela nos traz como título Fruto do Espírito, o Eu crucificado. É um tema muito importante porque nós vimos na lição passada, trabalhamos também um tema de suma importância para a vida da igreja, o qual tratou sobre a atualidade dos dons espirituais, e eu fiz questão de, naquela ocasião, abordar que os dons espirituais eles continuam em evidências. O próprio Jesus, ele prometeu o Espírito Santo à igreja, e a igreja recebeu essa promessa, ela se cumpriu, e uma vez que a igreja recebeu o Espírito Santo ele distribui dons para a vida da igreja, que são ferramentas para o trabalho, o exercício do ministério aí da igreja, na pregação do Evangelho. E nós falamos naquela época que os dons eles são fundamentais, são importantes. Nós não queremos estar dizendo aqui se o dom ele é menos importante do que o fruto do Espírito, porque de fato, tanto os dons espirituais quanto o fruto do Espírito, eles vem de uma mesma fonte, que é o Espírito Santo. Porém, nós sabemos que são experiências distintas. Cada um tem a sua finalidade na vida da igreja, na vida do cristão. E nós falamos que os dons espirituais, eles já vêm pronto. Nós não fazemos nada por merecer, mas eles vêm da parte de Deus e têm um alto valor, afirmo, para a vida da igreja. Porém, o fruto do Espírito, ele é o trabalhar de Deus, ele é gerado dentro do cristão também como uma obra do Espírito Santo. A diferença é que enquanto os dons espirituais, eles vêm prontos, e aí o Espírito Santo usa cada um como ele quer, para a obra que ele quiser, o fruto do Espírito, ele é gerado dentro do cristão. Ele é gerado de dentro para fora, ele não vem de fora para dentro como um dom, como os dons espirituais, mas ele é gerado de dentro para fora. E também o fruto do Espírito, ele é gerado, ele deve ser trabalhado na nossa vida durante toda a nossa existência, durante toda a nossa vida cristã. Nós precisamos estar melhorando, abundando, desenvolvendo o fruto do Espírito na nossa vida. É um desafio muito grande, por quê? Porque uma vez que ele não vem pronto e que, consequentemente, para que o fruto do Espírito ele seja gerado dentro de nós, é necessário que as obras da carne elas deixem de atuar na nossa vida, pois à medida que nós passamos a andar no Espírito, nós vamos deixando a obra da carne e o fruto do Espírito está sendo desenvolvido em nós. E nós sabemos, cada um tem a sua experiência com Deus, mas você pode olhar para dentro de você e fazer uma análise do quanto você precisa ainda crescer no fruto do Espírito, o quanto você ainda precisa abandonar as obras da carne. Sabemos que a natureza do homem pós-pecado ela é continuamente mal, o homem se inclina sempre para o mal, e desenvolver o fruto do Espírito ou deixar-se ser guiado pelo Espírito é um desafio que nós temos que enfrentar a cada dia, porque vez por outra ou quase sempre a nossa velha natureza, a nossa carne, ela quer tomar lugar, ela quer falar mais forte, e até mesmo sem nós percebermos, nós às vezes já estamos envolvidos nas obras da carne. Portanto, convido você para analisarmos um pouco essa lição. É claro que também não vou assim aprofundar, mesmo porque a lição aqui ela não aprofunda a temática, mas eu estarei fazendo algumas observações
em torno da temática, é o fruto do Espírito, o eu crucificado. É interessante porque o título da lição, quando coloca aí o fruto do Espírito, o eu crucificado, já está aí implícito uma máxima, está implícito aí uma proposição de que só é possível desenvolver o fruto do Espírito na nossa vida quando o nosso eu estiver crucificado em Cristo. O nosso eu aqui entende-se a nossa carne, sendo mais clara a nossa vontade, os nossos desejos, as nossas emoções, o nosso querer de fato, ele tem que estar subjugado ao querer de Cristo, de maneira que, à medida que não é o meu querer que prevalece, mas é a vontade de Deus que prevalece na minha vida, o meu eu então vai sendo crucificado e o fruto do Espírito passa a ser gerado em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, aí o textual da nossa lição nos apresenta, em Romanos 15, verso 13, nos diz o seguinte aqui: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Interessante porque aqui esse texto aqui de Romanos, Paulo escrevendo aqui aos Romanos, ele já dá aqui, em certa medida aqui, ele já fala do fruto do Espírito, e não apenas aqui no livro de Gálatas, mas em outros momentos na Bíblia, o fruto do Espírito ele é uma lista, vamos dizer assim, das virtudes do servo de Deus é mencionada. E também, trabalhando mais especificamente aí em Gálatas 5, onde apresenta aí as obras da carne e o fruto do Espírito, sabemos que aqui também é uma amostra. Tanto as obras da carne aqui é uma amostra, como também o fruto do Espírito. As obras da carne são bem mais do que essas que estão aqui mencionadas, como também o fruto do Espírito é bem mais do que esses que aqui estão, no caso aqui, mencionados, esses 9 frutos do Espírito. Bem, então aí, voltando ao textual, Paulo vai dizer: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo, e o gozo é um fruto, é um elemento do fruto do Espírito, já que se trata apenas de um fruto no singular, é como se fosse uma laranja e tivesse aí os gomos, e no caso aqui são apresentados novos gomos, novas faculdades, dimensões desse fruto. Então aqui Paulo apresenta que o Deus de esperança vos encha de gozo, de paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Ou seja, todas essas qualidades aqui, todas essas bênçãos, podemos dizer assim, elas são alcançadas pela virtude do Espírito Santo na vida do cristão. E a verdade prática nos apresenta: o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Muito interessante, porque mostra aqui que falar do fruto do Espírito é falar da ética cristã. Sabemos que não adianta o homem ou aqueles que se dizem cristãos eles quererem apresentar-se por meio de um discurso, de um falatório, ou até mesmo de uma aparência, tentar mostrar que sejam homens ou mulheres de Deus, que têm uma vida de santidade, ou até mesmo mostrar por meio da oração, que oram muito, que faz obras de caridade, dá esmola, dízimo, etc, etc, como se por meio desses mecanismos essas pessoas de fato tivessem uma íntima comunhão com Deus. De fato, o fruto do Espírito fosse algo real nas suas vidas. É necessário que nós entendamos, que nós tenhamos o cuidado, porque o fruto do Espírito está ligado diretamente à ética cristã. O verdadeiro cristão não é aquele que apenas fala, mas é aquele que está vivendo a vida de Cristo. As pessoas percebem nele que de fato ele dá fruto. E é muito importante por quê? Porque de fato nós conhecemos uma árvore, por exemplo, se alguém disser que para uma pessoa isso aqui é um pé de laranja, e alguém nunca viu um pé de laranja antes, apenas conhece o fruto, no caso a laranja em si. Se alguém disser, mostrar para essa pessoa que isso é um pé de laranja, ela pode até duvidar e deve duvidar.
Por quê? Porque ela conhece apenas o fruto, mas não conhece o pé de laranja. Isso quer dizer o quê? Que para que alguém de fato certifique e ele creia, venha acreditar que é determinada árvore, que aquilo ali é um pé de laranja, é necessário que ele veja o fruto da laranja lá no pé de laranja e de fato ele vai saber, não, de fato isso é um pé de laranja porque eu estou vendo o fruto, a laranja. Então muitas das vezes nós dizemos que nós somos cristãos, não sou cristão, sou um homem de Deus, sou um servo de Deus, eu tenho comunhão com Deus, mas não basta discursar, não basta dizer que você é servo de Deus. É necessário que através das suas atitudes, do seu fruto, as pessoas percebam que de fato você é um servo de Deus. Assim como é necessário que alguém veja a laranja no pé, para ter toda a certeza que aquilo ali é um pé de laranja, é necessário que as pessoas vejam Deus em nós, para que de fato possam crer que nós pertencemos a Deus, que nós somos novas criaturas, que nós somos diferentes. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, o fruto do Espírito está ligado diretamente ao caráter cristão, à ética cristã, e é necessário que o mundo ele possa perceber em nós que há algo dentro de nós, que há algo que foi gerado dentro de nós, que Deus foi gerado em Cristo dentro de nós por intermédio da ação do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós vamos então para a leitura bíblica em classe. Você pode aí acompanhar na sua Bíblia o livro de Gálatas, capítulo 5, o verso de número 16 até o verso de número 26. Portanto, aqui a leitura bíblica em classe, ou seja, o texto básico dessa lição encontra exatamente aí no livro de Gálatas, capítulo 5, o verso aí 16 ao verso 26, que vai tratar exatamente da temática e vai apresentar as obras da carne e também vai apresentar aí o fruto do Espírito. Bem, então vamos logo para o texto, e aí no primeiro, então, no capítulo 5, verso 16, nos diz o seguinte: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, aqui o que é que Paulo está ensinando aos irmãos aqui da Galácia, aos Gálatas? Ele está dizendo exatamente que só é possível o homem dizer não para as concupiscências, para as atrações da carne, para o pecado, para tudo aquilo que afasta o homem de Deus. Isso só é possível se o homem andar em espírito. Eu acho muito interessante, porque quando nós vemos a expressão andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, o que aqui nós podemos tirar desse texto é que não basta querer vencer a carne. E quando nós vimos aqui, quando fala aqui de carne, fala exatamente, claro que a palavra carne, a depender do contexto da Bíblia, terá um sentido, pode se referir ao corpo físico, pode se referir à raça humana, mas também carne na Bíblia é uma referência ao pecado, às ações pecaminosas, aquilo que afasta o homem de Deus. Então esse é o sentido aqui do texto, de andar na carne, ou seja, de andar segundo os desejos pecaminosos, é isso que Paulo está dizendo, e ele vai dizer exatamente o quê? Que não há condição de alguém dizer não para o pecado, de não ser atraído pelas concupiscências da carne, pelo pecado, pela atração do mundo. Isso não é possível se alguém não andar em espírito. Então, repito, não basta querer dizer não para o pecado. Não, mas eu não quero pecar, eu quero servir a Deus. Mas não basta simplesmente dizer, discursar, apenas almejar. É necessário que você tenha em si a condição de vencer o pecado. Porque nós sabemos que, infelizmente, existem pessoas até bem intencionadas que, de fato, elas não querem viver uma vida de pecado, elas querem servir a Deus, elas querem serem pessoas usadas por Deus. Porém, infelizmente, elas não dão lugar para que o Espírito de Deus trabalhe em suas vidas a ponto de torná-las capazes de vencer o pecado. Às vezes nós nos preocupamos muito em nos tornarmos religiosos, em andar no lugar onde os crentes andam, em comprar uma Bíblia, em publicamente tentar agradar as pessoas através das nossas atitudes. E às vezes tudo isso de forma muito mecânica, muito fingida, muito teatral.
Porém, de fato, não há dentro de nós, às vezes, o poder para vencer o pecado. E aqui o que Paulo está dizendo, olha, digo, porém, andai em espírito. O que é andar em espírito? É permitir que Deus guie a nossa vida. Ou seja, é nos reconhecermos que de fato nós somos pecadores, que não é a minha capacidade intelectual, não é o meu curso, ou o meu título eclesiástico, porque eu estudei muito, ou porque eu sou uma pessoa inteirada, isso não me dá a condição de vencer o pecado. Ah, não, aí então eu vou estudar, vou comprar uma Bíblia de estudo, vou entrar num curso de teologia, eu agora vou orar o dia todo, vou jejuar. Não, isso são coisas secundárias. De fato, tanto querer quanto realizar vem de Deus. É necessário que o homem reconheça que ele se dobre diante do Senhor, que ele permita a Deus dirigir a sua vida, que haja nele uma direção divina, para que ele possa vencer o pecado. Ninguém vence o pecado por conta própria. É Deus em nós, que a esperança, Cristo em nós, a esperança da glória, é Cristo em nós que nos dá a condição de vencer as concupiscências da carne. Por isso é necessário que nós tenhamos o cuidado de nos abrir para o Espírito Santo, de permitir que ele nos direcione de fato e de verdade. E isso, é claro, através de uma vida que nós possamos ser abertos para Deus. Devo ler a Bíblia? Sim. Na Bíblia eu vou encontrar Deus falando comigo, devo participar da reunião de culto, devo deixar ser instruído pelo outro. Infelizmente, muitos não se deixam ser instruídos, inclusive lideranças que não se deixam instruir e às vezes se arrogam homem de Deus, homem cheio de Deus, mas de fato às vezes não tem nada, são religiosos, intelectuais, eruditos, mas que de Deus, comunhão com Deus, vida com Deus, de fato eles não têm. Então, primeiro requisito, ou principal requisito, e por que não dizer o único requisito para nós vencermos a concupiscência da carne, é se o Espírito de Deus estiver em nós. É a ideia aqui de andai em espírito e não cumprireis, ou seja, vocês não serão atraídos, vocês não serão escravos da concupiscência da carne. Aí o verso 17, por quê? Porque a carne, ele vai dizer, olha, o antídoto para vocês não serem atraídos pela carne, pelo pecado, é o Espírito de Deus na vida de vocês. Porque, aí vai dizer, porque só o Espírito de Deus pode vencer e porque nós somos atraídos. Verso 17, porque a carne, ela vai cobiçar contra o Espírito, ou seja, ela vai lutar contra o Espírito por sua vez, vai lutar contra a carne, porque eles são opostos. Aqui, no caso, entenda-se a vontade de pecar e a vontade de, no caso, acertar, é claro, vai se opor. Então, esses se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Ou seja, quando o homem ele quer viver uma vida de pecado, o Espírito de Deus está falando dentro dele que ele está errado, e aí cabe a ele ouvir a voz de Deus ou não. Então há uma voz de Deus impedindo o homem de pecar, mas às vezes ele prefere dar ouvido, no caso, à carne, ao mundo, ao pecado, ao inimigo da nossa alma e pecar. Como também, quando o homem quer fazer a vontade de Deus, há a voz do inimigo, a voz da carne, chamando, convidando a pecar, a afastar-se de Deus. E é necessário que o homem agora ele tome a decisão a partir do seu interior, do seu próprio espírito, ele queira, ou ele se abra para Deus, melhor dizendo, para que ele seja fortalecido no seu espírito, para poder dizer não, que a sua alma seja tomada pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, que o Espírito de Deus haja no seu espírito ou na sua alma, para aqueles que são tricotomistas, a fim de que as suas atitudes, o seu corpo possa glorificar a Deus como uma manifestação daquilo que está no seu interior. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, a essa briga, eles vão se opor, espírito e alma se opõem quanto ao que o homem tem que fazer. Mas o verso 18 diz o seguinte: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então, aquele que é guiado pelo Espírito, ele não está debaixo da lei. Aqui, tanto a lei no sentido dos mandamentos humanos, da lei que apenas mostra, aponta o homem
tanto o seu pecado, quanto a impossibilidade dele obedecer, quanto também a própria lei do pecado que age no nosso corpo. Então, se eu estou no Espírito, eu não estou mais debaixo da lei, nem da lei no sentido documental, como também nem da lei do pecado que opera naqueles que não são direcionados pelo Espírito Santo. Então, é necessário que nós tenhamos cuidado para sermos guiados pelo Espírito, para não estarmos mais debaixo da lei. E ele vai dizer, porque as obras da carne, ou seja, aqueles que são guiados pela carne, ele vai dizer o seguinte, olha, porque as obras da carne são manifestas, ou seja, não há como se esconder as obras da carne, ou seja, aquele crente, aquele homem, aquela mulher que é carnal, todos perceberão que ela é uma pessoa carnal. Como também aquele que é espiritual, que tem o fruto do Espírito na sua vida, todos perceberão que ele é espiritual. Então não há como esconder o fruto da árvore humana nesse aspecto aqui ético. Por quê? Porque o fruto vai denunciar que tipo de árvores nós somos. Se somos uma árvore que representa o homem carnal, ou uma árvore que representa o homem espiritual, que tem em si o fruto do Espírito. E é importante nós estarmos atentos a isso, por quê? Porque são os nossos frutos, são as nossas obras que vão denunciar a nossa identidade. E aqui o apóstolo, ele cita aqui algumas obras da carne, uma amostra das obras da carne, aqui ele cita pelo menos 16 obras da carne, mostrando exatamente os aspectos do caráter de alguém, da marca, a marca de alguém que é uma pessoa carnal. Então inicia como aí, olha, porque as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição. A prostituição é uma obra da carne. E aí prostituição aqui, tanto a prostituição no sentido aqui do sexo ilícito, como também, se for pegar um contexto bíblico maior, por exemplo, no Antigo Testamento, a própria idolatria, envolver-se com outro Deus, era uma prostituição, vamos dizer assim. Mas nesse caso aqui, mais especificamente falando aqui da obra da carne, está falando da questão do sexo ilícito mesmo. Então temos aqui, por exemplo, a obra da carne, a prostituição, a impureza como a obra da carne. Isso aqui é interessante, estarmos atentos, ter um coração impuro, uma mente impura, é uma obra da carne. A questão da lascívia é uma obra da carne, ou seja, a luxúria. A ideia aqui, por exemplo, da sensualidade exagerada, que seria, no caso, aí, a lascívia, isso também é uma obra da carne, a lascívia é uma obra da carne. Também uma obra da carne, nós temos aqui a idolatria. A idolatria aqui, tanto venerar uma imagem de escultura como se fosse um deus, quanto a venerar qualquer coisa que no seu coração tome o lugar de Deus. Então qualquer coisa que você passe a amar mais do que ao próprio Deus, isso pode ser até mesmo o teu pai, a tua mãe, tua namorada, esposa, filho, seja lá o que for, um bem, por exemplo, o seu corpo. Vivemos na era aí do culto ao corpo, aí as pessoas cuidam do corpo, mas não cuidam da alma, não cuidam do espírito, do interior. Então é necessário que nós tenhamos cuidado para que nós não sejamos levados por essas manifestações carnais, manifestações do pecado, que são obra da carne. Portanto, aí no caso a idolatria. Também vem aí no caso a feitiçaria, que seria usar esses mecanismos no mundo espiritual para poder atingir alguém, para poder alcançar alguém num sentido de prejudicá-lo, seja no aspecto da família, do amor, da vida financeira, sentimental, seja lá o que for. A ideia de poder invocar forças estranhas para prejudicar alguém, fazer o mal, trazer o mal para alguém. Então a ideia aqui da feitiçaria, as inimizades. Tem pessoas que são muito usadas para poder criar inimizade, colocar pessoas uma contra a outra. Ela consegue
alterar qualquer ambiente, ela consegue tirar a paz, tirar a harmonia de qualquer ambiente. Isso é uma obra carnal. E é interessante nós observarmos que Paulo aqui ele está ensinando a igreja. Ele não está falando aqui do mundo lá fora, não. Isso aqui é um ensinamento para a igreja, para os cristãos. Porque havia muitos cristãos que de fato eram carnais. Em muitos momentos, Paulo fala sobre isso. Eu queria falar com vocês como há pessoas espirituais, mas vocês sois carnais. Então Paulo aqui está falando para crente, para pessoas que se dizem cristãs. E quantas das vezes nós temos pessoas que elas são ótimas para isso, para causar inimizades. Também uma outra obra da carne é a porfia. Seja a ideia de porfiar, a ideia da briga, da disputa, também uma obra da carne, a porfia, a emulação, que seria, no caso, essa competição, a disputa, esse desejo exagerado de igualar ou ser superior ao outro. Isso também é uma obra da carne, aqui ser, no caso, a emulação, a ira. A ira é uma obra da carne, de pessoas que só andam iradas por pouco. Elas saem, no caso, elas saem do normal, se é que elas andam no normal, qual é o normal dessas pessoas que andam iradas, de mal com a vida? É uma pessoa carnal, a ira. E às vezes, infelizmente, alguns usam até do púlpito, que às vezes é tomado pela ira e acha que é autoridade da parte de Deus, que é zelo da parte de Deus. Porém, são pessoas iradas que estão espancando as outras, inclusive líderes espancando o rebanho, entendeu? Todo mundo é inimigo dele, todo mundo quer derrubá-lo, todo mundo quer prejudicá-lo, e aí, tomado de ira, ele atira para todo lado, ou às vezes, no sentido geral, não apenas líderes, mas pessoas de modo geral. Quantos cristãos, eles andam irados, ninguém nem pode dizer que ele é bonito, que ele já está aí soltando os cachorros, como diz lá fora, entendeu? Então, são pessoas que andam de mal com a vida. Isso não combina com alguém que diz ser cristão, que tem o fruto do Espírito. Isso é manifestações de uma pessoa carnal. Então, alguém que só anda irado, a ira, as pelejas, as dissensões, as heresias, entendeu? A heresia é aquele que vai de encontro aos ensinamentos divinos, enquanto as pessoas elas propagam heresias, ensinos errados, quanto também elas mesmas, vamos dizer assim, fundam heresias. Então são obras da carne, a inveja, que é exatamente a falta de capacidade. Geralmente quem tem inveja é porque pelo menos não tem capacidade em relação à pessoa a quem ela está invejando. Então a inveja, aqui os homicídios, no caso a obra da carne, um homicídio tanto no aspecto de tirar a vida de alguém mesmo, é uma obra da carne, como também às vezes as pessoas estão matando as outras através da língua, de uma difamação, através da propagação de uma notícia que é uma inverdade. Então tenha muito cuidado. Aí vem as bebedices, a questão da glutonaria. Aí ele começa a citar aqui, Paulo diz, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, essas manifestações aqui, ou pelo menos aqui, essa amostra de tudo aquilo que representa as obras da carne, elas vão testemunhar contra alguém que diz uma coisa, mas que na prática é outra. Então todos aqueles que cometem essas obras aqui citadas e outras, eles de fato não têm, não agem, não vivem, não são guiados pelo Espírito de Deus. Por mais que acham que são e que dizem que são. Por mais que dizem que são. E é interessante porque alguém pode perguntar, mas será que aqueles que se dizem cristãos não praticam essas coisas? É uma boa pergunta, um bom questionamento. Mas é necessário que nós entendamos que o que Paulo está colocando aqui é exatamente a necessidade de andarmos, não é ter uma experiência com o Espírito Santo. Um dia eu fui batizado com o Espírito Santo. Um dia eu tive um encontro. Não é um dia ter um encontro. É andar com Deus. É andar no Espírito. Então a possibilidade de vencermos no dia a dia, a possibilidade de termos uma vida cristã vitoriosa,
é exatamente se nós, na atualidade, nós permanecermos andando com Deus. Então, à medida que eu ando no Espírito, o Espírito ele vai dominando o meu ser. E o homem carnal ele vai morrendo. E eu vou então desenvolvendo a minha relação com Deus. Por quê? Porque do contrário, a Bíblia diz que aqueles que estão acostumados, aqueles que vivem segundo a carne, que não deixam se guiar pelo Espírito, que praticam essas coisas, Paulo aqui adverte, olha, essas coisas e coisas semelhantes a essa, acerca das quais eu vos declaro, como antes, no outro momento, ele em uma outra carta, em outra situação, ele já havia dito aos irmãos, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ele é muito claro com isso aqui. Aí no verso de número 22, ele agora vai fazer um contraste. Ele mostra as obras da carne, diz que esses que praticam não herdarão o reino de Deus, e agora ele vai mostrar o fruto do Espírito. Então, em contraponto, aí, em contraste, ele começa agora aí na sequência no verso 22. Mas, ele apresentou as obras da carne, agora ele coloca um mas, um porém, que é exatamente uma ideia agora adversa àquela que foi apresentada anteriormente. Mas o fruto do Espírito aí ele começa agora a apresentar o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Primeiro ele coloca caridade. Há algumas versões que vai falar amor, que seria, na minha concepção, seria o mais correto. Uma vez porque a caridade, de fato, ela é uma expressão do amor. É claro que quem pratica a caridade deve ser um gesto impulsionado por amor e não por segunda intenções, mas não quer dizer que necessariamente quem pratica caridade de fato ele está praticando algo ali por amor, pensando no outro, a fim de ajudar o outro e não com segunda intenções. Mas o certo é que o texto, Paulo vai abrir o fruto do Espírito apresentando o amor. E nós vamos perceber que o amor é exatamente a base. O amor ele é a base para as demais partes do fruto do Espírito. Eu acho bem interessante porque se nós formos analisar aqui, de nada valerá as demais faculdades do fruto, não teria nenhum valor se de fato não fosse embasada pelo amor. Ou seja, há uma impossibilidade de nós desenvolvermos de fato as demais qualidades aí do fruto do Espírito, os demais aspectos, se não fosse por o amor. Então o amor é quem embala as demais qualidades. E é bem interessante porque até mesmo em se tratando dos dons espirituais, Paulo apresenta os dons e ele diz que há também uma via mais excelente e essa via é exatamente o amor, porque de nada valeria falar em línguas estranhas, profetizar, etc., se não houvesse amor no coração, se não houvesse amor nas atitudes, é claro, não apenas no coração. Bem, então ele começa aí, mas o fruto do Espírito é amor. Aí vem agora, e lembrando que amor não é um mero sentimento, apenas um sentimento, dizer que amo, né? Eu amo fulano, eu amo ciclano, não, na verdade, dentro de uma ótica, de um âmbito bíblico, o amor é prática, amor é atitude, amor é ação. A Bíblia diz que o amor tudo suporta, o amor tudo sofre, o amor não acaba, o amor crê, o amor acredita, o amor contribui. Então a ideia do amor na Bíblia vai bem além do que um sentimento. A ideia do amor é algo experimental, é algo prático, o amor é ação. Esse é o aspecto do amor. E a maior expressão que nós temos aqui de amor é Deus, que o seu amor não foi um amor do discurso, um amor da contemplação. O amor de Deus foi um amor materializado através do seu Filho unigênito, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, o fruto do Espírito é o amor. Aqui uma outra qualidade aqui do fruto do Espírito é o gozo. Então o Espírito Santo ele traz gozo ao coração. Qual a ideia de ter gozo no coração? Gozo aqui fala de satisfação, de prazer. Ou seja, o verdadeiro cristão ele tem que ter prazer na vida cristã. Ele tem que estar satisfeito com Deus. Quantas pessoas aí que são religiosas e que ser cristão para elas é um fardo.
é um fardo que ela tem que carregar para poder dar satisfação ao seu líder espiritual, à sua família, etc, etc, à sociedade. Porém, isso não condiz com o fruto do Espírito. Porque uma das qualidades, das vertentes do fruto do Espírito é exatamente gozo, é satisfação. Ter satisfação em estar ao lado de Cristo. Também a ideia da paz. Um outro fruto do Espírito, ou uma manifestação, melhor dizendo, do fruto do Espírito, é exatamente a paz. E é interessante porque a paz, à luz da Bíblia, é a presença do próprio Jesus. A paz aqui, como um jargão que todos falam, não é necessariamente a ausência, vamos dizer assim, de problemas, de dificuldades, mas é exatamente a serenidade que há dentro do cristão. Ele está resolvido consigo mesmo, está resolvido com Deus, ele está resolvido com o mundo, por isso ele tem paz, ele tem tranquilidade no seu espírito, mesmo ainda que o seu corpo esteja, vamos dizer assim, em sofrimento, mas há um banquete contínuo no seu interior. Louvado seja o nome do Senhor. Então a paz, a longanimidade, ou seja, alguém que é longânimo, que tem um longo ânimo. Ser longânimo seria a ideia aqui de dar tempo, de esperar o momento certo. Ser longânimo está ligado o próprio Deus, ele age conosco com longanimidade. Quantas das vezes nós erramos e Deus dá tempo, ele é longânimo para que ninguém pereça, entendeu? A Bíblia fala sobre isso, que Cristo não retarda a sua promessa, mas ele é longânimo para que ninguém venha a perecer. E muitas das vezes nós não temos essa qualidade na nossa vida. E o homem por si só, ele por natureza, o homem quer as coisas para ontem. Ele não tem essa qualidade. E o Espírito Santo, ele é fundamental, o fruto do Espírito na nossa vida, para que nós sejamos longânimos. Quantas das vezes alguém dá um trabalho hoje, alguém hoje, quem sabe, nos irrita, e aí você já quer desistir das pessoas, não dá tempo para que aquela pessoa mude, você não é longânimo, e muitas das vezes você pode comprometer o futuro de alguém por não ter dado uma oportunidade, por não ser longânimo, por não esperar, por não dar tempo ao tempo e contribuir para que a mudança ocorra na vida das pessoas e na situação. Então o fruto do Espírito é a longanimidade, a benignidade, ou seja, a ideia aqui de ser benigno é de estar a favor do bem, é se colocar, se dispor para o bem. E muitas das vezes nós sabemos que, a depender da situação em que nós estamos envolvidos e da maneira como nós nos comportamos, nós podemos contribuir para que o ambiente ele seja sarado, para que a paz venha a reinar ou não. Então é necessário, a ideia aqui de ser benigno é alguém de estar a favor do bem. Ele sempre, nunca, ele contribuir para que o mal venha a prevalecer, sequer para que o mal ele venha a ter espaço, porque ele é a favor do bem, do que é bom, do que é correto, daquilo que de fato edifica. Então ser benigno. Também uma outra qualidade do fruto do Espírito é a bondade. E aqui bondade é a ideia de um estado, é algo do coração, não é fazer algo para ser visto por alguém, por uma obrigação, porque é constrangido, não. É de fato ser liberal, ter um coração aberto para ajudar na prática, não só no discurso, que a bondade envolve atitude como todo fruto do Espírito. Então a ideia de ser bom é exatamente de você poder sempre estar à disposição para ajudar o outro, não necessariamente financeiro, no aspecto financeiro, mas naquilo que você pode ajudar. A ideia da bondade, também o fruto do Espírito é a fé. É muito importante, porque é o fruto do Espírito que faz com que nós não venhamos a desanimar, a perder a esperança, quem sabe,
o nosso olhar ficar embaçado quanto à certeza da vida eterna, quanto à certeza de um viver vitorioso, mesmo ante as dificuldades, seja na família, na vida financeira, seja no caos em que a sociedade está inserido, mas aquele que de fato o Espírito de Deus está sendo guiado por Deus, ele está andando por fé e não por vista. Há uma fé que faz com que ele dê mais um passo hoje, mais um passo amanhã, e continua na dependência de Deus. Então a fé como fruto do Espírito, também a mansidão. E a ideia aqui da mansidão, não vamos confundir com temperamento. Não, eu sou uma pessoa mansa, que eu tenho um temperamento aí bem melancólico, fleumático, eu não sou colérico, não sou sanguíneo, então eu sou uma pessoa mansa. Não, a ideia de manso aqui, e o próprio Jesus nos ensina a aprender dele, é ser manso de coração. A ideia de ser manso aqui, por exemplo, é você poder exercer a compaixão, você poder exercer a misericórdia. Às vezes até em momento quando você tem razão, mas você abre mão da sua razão para poder, no caso, ajudar o outro. Isso é a mansidão na prática. Então, ser manso. A ideia também da temperança, uma outra qualidade aqui do fruto do Espírito, um outro gomo do fruto do Espírito, é exatamente a temperança, ou seja, o domínio próprio, ser temperado, saber o momento de falar, um momento de calar, ter uma palavra sábia em cada momento, saber deliberar bem. Isso é uma qualidade aqui que o fruto do Espírito ele desenvolve na vida do cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Paulo vai fechar dizendo o quê? Que contra essas coisas não há lei. Olha, contra as obras da carne, a lei, há a punição, que diz que são errados e aqueles que assim fazem não herdarão o reino dos céus. E aqueles que desenvolvem em sua vida o fruto do Espírito, Paulo diz que contra essas coisas não há lei, louvado seja o nome do Senhor. E aí o verso 24 ele diz, e os que são de Cristo crucificaram a carne, ou seja, os seus desejos, crucificaram a carne com suas paixões de concupiscência, que estão todas as obras listadas e que não foram listadas aqui, obra da carne. E ele, verso 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, se eu digo que eu vivo no Espírito, que o Espírito de Deus habita em mim, então eu também tenho que andar no Espírito. Eu acho isso aqui muito importante, porque não há a mínima possibilidade, o que Paulo está colocando, não condiz, não é possível, não se deve pensar dessa forma, dizer que eu sou cheio do Espírito, quando na verdade as minhas atitudes dizem o contrário. Então pode ser, olha, se é que andamos no Espírito, então se andamos no Espírito, então, olha, se vivemos no Espírito, se de fato eu sou espiritual, eu sou tudo isso que eu digo ser, então, se de fato vivemos no Espírito, então vamos o quê? Andar também no Espírito, ou seja, manifestar na prática uma vida direcionada pelo Espírito. Verso 26, não sejamos, portanto, cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros, porque isso são obras da carne. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, aí foi a leitura bíblica em classe, agora eu vou apresentar aí os pontos da lição, fazer o comentário naquilo que for necessário. Aí no comentário, a introdução, nos diz o seguinte, o fruto do Espírito é o resultado de uma vida cristã abundante e manifestada no relacionamento entre os irmãos e as irmãs, na igreja, no lar, na convivência com os descrentes, no trabalho e na sociedade. Por isso, devemos entender o conflito entre a carne e a função do fruto do Espírito. Faço uma pequena observação, porque quando o comentarista coloca aqui que o fruto do Espírito é o resultado de uma vida cristã abundante, eu diria que é o contrário. Não é que eu diria o quê? Que é o fruto do Espírito, não é o resultado de uma vida cristã abundante. É o fruto do Espírito que nos leva a ter uma vida cristã abundante. Então não se pode ter uma vida cristã abundante se não for como resultado do fruto do Espírito. Assim eu penso. Bem, aí o primeiro tópico da lição, o fruto do Espírito na vida do crente.
O crente em Jesus é alguém que vive sob os domínios do Espírito. Ele é liberto da lei e dos rudimentos desse mundo. Mas isso não significa uma vida passiva. O fruto do Espírito é a expressão do Espírito na vida do crente. Então, o fruto do Espírito é exatamente Deus, o Espírito Santo, dirigindo a vida do cristão. Aí o primeiro subtópico desse tópico aí, o fruto do Espírito na vida do crente, tem a definição. Jesus nos salva e nos dá o Espírito Santo, nos renova e coloca em nós o desejo de fazer o que é bom e agradável a Deus. Importantíssimo, é Jesus que nos salva, ele que coloca dentro de nós o desejo de servir a Deus, de fazer a vontade dele, nos capacita para isso. E o fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento e a consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Então, o fruto do Espírito é um processo, ou seja, ele vai ser gerado, a manutenção, vamos dizer assim, a expressão do fruto do Espírito em nossa vida, ele é todo um processo. Ou seja, ele começa a ser gerado dentro de nós, de uma maneira talvez quase imperceptível, mas com o passar do tempo vai se manifestando esse caráter, vai se manifestando essas qualidades do fruto do Espírito. Não é uma coisa, como falei, de fora para dentro, que a religião te dá, que um dom te dá, que a igreja te dá, não é algo que você adquire no seminário, não. O fruto do Espírito é a experiência com Deus, aí o Espírito Santo vai dominando o teu ser. Você vai, como diz Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas isso aí é toda uma vida, toda uma existência, todo um andar com Deus. Então aqui o que o comentarista está colocando é que o fruto do Espírito, ele vai ser o quê? É o resultado natural, esse fruto, ele é o resultado no aspecto da ação de Deus. Mas não que ele é resultado de uma outra coisa, é o próprio Deus. Então, a ideia aqui, para não houver uma contradição aqui, ou um mal entendimento, quando diz o fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento, ou seja, que a partir do momento, à medida que o Espírito Santo ele vai enchendo o nosso ser, ele vai dirigindo o nosso ser, nós vamos nos amadurecendo. E esse amadurecimento é exatamente o fruto do Espírito, um amadurecimento e, consequentemente, um crescimento espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Ele surge gradativamente dentro de nós, como resultado da regeneração do Espírito Santo, de forma instantânea e também gradativa. Instantâneo que o Espírito ele vem em nós e aí ele começa a ser gerado, a crescer dentro de nós. Gradativamente, por meio do crescimento da graça, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, como acontece com a santificação. Portanto, o apóstolo Paulo ele apresenta aí as modalidades do fruto, 9 partes que nós já vimos. O segundo subtópico é o fruto, porque no singular. Isso aqui é interessante. Alguns expositores estranham o fato de Paulo contrapor as obras da carne com o fruto do Espírito no singular. Quando era de se esperar falar frutos, já que era obras da carne, e Paulo fala sobre o fruto. Aqui fala que o missionário Eric Bergsten, ele explica esse singular ilustrando aí o fruto como uma laranja, os seus gomos, uma só laranja, aí com 9 gomos, que seria, essa laranja seria o fruto e os gomos seriam as partes, no caso, da laranja, que seria, no caso, as partes do fruto do Espírito, que nós já aprendemos. E aí esse fruto, como falei, ele aparece logo em seguida, vem o amor, caracterizando esse fruto, o amor ou a caridade, na versão Almeida corrigida, e exatamente as 8 demais virtudes seguintes, aí segundo o comentarista, são reflexos do amor. Então as demais virtudes, aí o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança, são reflexos, são, vamos dizer, embaladas pela primeira parte do fruto, que é o amor. Portanto, o fruto do Espírito seria, no caso, essas modalidades, os dons, o fruto do Espírito dividido em 9, seriam as modalidades desse fruto, como gomos de uma laranja, podemos assim confirmar. Bem, a forma singular sugere que
nelas produz a unidade, né? Ou seja, nessas partes do fruto produz a unidade do caráter de Cristo. As graças desse fruto mencionadas está em contraste com as obras da carne. Então, é um fruto, mas tem aí 9 modalidades que entram em contraste com as manifestações, no caso da carne, com as obras da carne. Aí o subtópico 3, andar no Espírito. Ser guiado pelo Espírito significa, na linguagem paulina, vitória sobre o desejo e o impulso da carne, o impulso carnal. Então, andar no Espírito é uma expressão que indica viver corretamente, em humildade, submissão e santidade. O apóstolo Paulo usa termos similares para se referir ao estilo de vida dos crentes. Ou seja, aí ele diz, para que possas andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, fortificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. É uma expressão de Paulo lá em Colossenses 1,10. Lá em 1 Tessalonicenses 4,1 ele vai dizer andar e agradar a Deus. Efésios 5, verso 2. Andar em amor. Efésios 5, verso 8, andai como filhos da luz. E Colossenses 2,6, Paulo vai dizer, andai nele. Portanto, e aqui o comentarista fecha, o apóstolo Pedro nos ensina, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. A ideia aqui de temor a Deus é exatamente andar em obediência, em uma vida de santidade. Bem, aí o tópico 2 nos apresenta diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito. Já mencionei isso, mas vou estar lendo aqui. Os dons espirituais e o fruto do Espírito têm a sua origem numa mesma fonte, e ambos glorificam a Cristo, mas se trata de coisas distintas. Então, se trata de coisas distintas. Diferença. O que há em comum entre essas duas fases abençoadas da nossa redenção, entre o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais e o fruto do Espírito? Então, o que há em comum é exatamente a fonte de origem, que é o Espírito Santo. A primeira e a maior modalidade do fruto do Espírito é o amor, como já falamos. Ela que abre as demais modalidades. As demais modalidades são reflexos do amor. O apóstolo Paulo usa o amor como representante do fruto do Espírito, ao comparar o fruto com os dons espirituais. Então, quando Paulo vai comparar o fruto com os dons espirituais, Paulo vai, vamos dizer assim, apresentar o fruto como sendo o próprio amor, quando ele faz um contraste ali com os dons espirituais. Porque ele vai dizer o seguinte, o amor é superior aos dons e é o caminho ainda mais excelente. Paulo, lá em 1 Coríntios 12:31, ele aconselha os irmãos a buscar os dons espirituais. Eu acho muito interessante, porque se nós formos analisar, por exemplo, aí no capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo apresenta os dons, e aí no final, no verso 31, ele diz o seguinte, entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar, ou seja, a partir de agora eu vou mostrar a vocês, eu passo a mostrar ainda um caminho excelente, ou seja, um caminho mais excelente para vocês viverem e operarem o próprio dom ou os dons que vocês receberem. E esse caminho, exatamente, aí no capítulo 13, ele começa a falar do amor, faz um paralelo, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, de nada seria. Aquele texto clássico que todos gostam de usar. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retinha. Aí começa a fazer toda essa poesia aqui sobre a questão do amor, dos dons, em contraste com o fruto do Espírito, mostrando que o amor, ele é o caminho mais excelente, e louvado seja o nome do Senhor. Mesmo porque os próprios dons espirituais, eles deveriam ser exercidos com amor. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, o amor é superior aos dons e é o caminho mais excelente. Por essa razão, o amor encabeça a lista, no caso aí do fruto do Espírito, e em outras passagens prevalece a supremacia do amor. Paulo afirma que os dons sem o amor de nada servem, quando ele fala aquela comparação de um sino, etc. Falar em língua, mas sem amor seria como o soar de um sino.
Aí fala sobre a ideia que, no caso, os dons eles são passageiros, porém o amor ele é eterno, ele permanece para sempre. Os dons na igreja. Convém relembrar que os dons são importantes. Isso significa que não devemos desprezá-los. Não devemos desprezar os dons porque eles são importantes. É a vontade de Deus que os irmãos e as irmãs não ignorem os dons espirituais. O próprio Paulo diz, não quero, irmãos, que sejam, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Que busquemos os melhores e não desprezemos as profecias. Os dons são comparados ao andaime de uma construção e a igreja a um edifício. Eu achei interessante essa metáfora, que os dons é como um andaime e a igreja como um edifício. Ou seja, para você construir um edifício, à medida que o edifício ele vai subindo, ganhando proporção, ele precisa de andaime, senão é impossível construir um edifício. E os dons espirituais são dados à igreja como andaimes, para que a igreja ela continue sendo edificada, mesmo porque nós somos o edifício de Cristo, para que a igreja ela possa se fortalecer, para que o reino de Deus ele possa se expandir aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, a igreja aqui, nessa metáfora aqui, eu achei bem interessante, os dons são comparados a um andaime numa construção e a igreja a um edifício. Não é possível uma construção prosseguir sem o andaime, uma grande construção, um prédio. Mas uma vez concluída a obra, o andaime ele é dispensado. Isso aqui eu acho fantástico. Não é possível você fazer, a Bíblia diz que nós somos como que edifícios de Deus. Porém, não é possível você fazer um edifício sem andaimes. Você tem edifícios, aí tem-se andaimes e andaimes. Porém, é interessante observar que quando o edifício, quando a construção ela é completada, seja uma casa, seja um prédio, seja lá o que for, os andaimes são desnecessários. Tira-se todos os andaimes quando a construção ela é completada. Da mesma forma na vida espiritual. Os dons espirituais são esses andaimes para o crescimento da igreja, para o fortalecimento da igreja, para a construção, a edificação da igreja. Porém, quando Cristo nos arrebatar, que nós estivermos para sempre com Cristo nos céus, nós não precisaremos mais dos dons. Por quê? Porque nós já estaremos com Deus. Não há mais a necessidade da profecia, do dom da cura, do falar em língua, de interpretar, discernimento de espírito. Nada disso terá mais nenhum sentido, porque nós já estaremos com Deus. Nós já estaremos numa outra dimensão. Vamos dizer assim, a construção, o prédio já foi construído e os andaimes, então, já não há mais nenhuma necessidade. Isso é muito interessante. Achei fantástico aqui essa metáfora, aqui, essa comparação. Louvado seja o nome do Senhor. Nos céus não haverá necessidade de dons, mas eles são a necessidade imperiosa na vida da igreja hoje, pois ela precisa de poder do alto para combater o reino espiritual das trevas. Porém, nós vamos ver lá em Apocalipse que a Bíblia diz o quê? Que as primeiras coisas já se passaram, estaremos lá numa nova dimensão, numa nova realidade, e lá então os dons já não fazem mais sentido. Bem, e finalmente o tópico 3 da lição, o espírito se opõe à carne. O que levou o apóstolo ao assunto foi o contexto da igreja da Galácia. O abuso da liberdade cristã, a antinomia, ou seja, essa questão da contradição, podemos dizer assim, de um lado e o legalismo de outro, estavam o quê? Dando ocasião para a carne. Muito liberal, outro muito seguir a lei, muito legalista, estava dando vazão à carne, porque uns ia de encontro aos princípios bíblicos, achando que podia fazer de tudo, andar segundo a carne, e outros queriam seguir a lei só de uma maneira formal, mas esquecendo da graça, não vivendo, não andando pelo Espírito. Então Paulo ele vai disciplinar a igreja nesse sentido. O primeiro tópico, subtópico, legalismo. Há um acentuado contraste entre estar na carne e andar no Espírito. O apóstolo mostra que para ser legalista, viver de acordo com a lei, isso depende da carne, para se esforçar, da carne. No caso, pela carne, vamos dizer assim, as obras da lei.
tentar ali pela carne agradar. Mas para viver no Espírito é uma ação da graça de Deus. Então o que Paulo sugere aqui não é andar pela lei, não é andar segundo a lei, mesmo porque ele vai dizer exatamente que nós não estamos mais debaixo da lei. Mas o que Paulo sugere aqui é exatamente andar no Espírito. E isso depende de quê? Depende da graça. Andar no Espírito é uma dependência da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então ele faz essa observação que eu acho muito interessante mesmo. Então o apóstolo mostra que para ser legalista, viver de acordo com a lei depende da carne. Para viver no Espírito depende da graça de Deus. O sistema legalista que os opositores de Paulo, os judaizantes, ensinavam na igreja na Galácia era o quê? Egoísta, egocêntrico. Era, no caso, pensar em si, mostrar que era diferente, que era melhor do que o outro, porque cumpria a lei. Então era egocêntrico, motivado pela carne, e gerava competição espiritual que resultava em desavença à obra da carne. Aí o subtópico 2 fala um pouco sobre a carne e o espírito. A palavra grega é sarx, quer dizer carne, tem muito significado na Bíblia, principalmente nos escritos paulinos. Então a carne pode significar o quê? Fraqueza física, uma fraqueza física, pode ser o corpo, pode referir ao ser humano, pode referir ao pecado, pode referir aos desejos pecaminosos. Então o contexto é quem vai determinar, no caso, qual é o significado aí da palavra carne. Então no contexto das obras da carne, no contexto aí das obras da carne que Paulo cita, significa o quê? Um conjunto de impulsos pecaminosos que dominam, no caso, o ser humano, e ele deve vencer por uma ação do Espírito. Da mesma maneira, a palavra pneuma, aí do grego, que é espírito, que se aplica aí ao Espírito Santo, mas aplica também ao Espírito Santo, ao espírito humano, pode ser uma referência, aí o pneuma ser uma referência também, no caso, aos anjos, aí também é espírito imundo também, a ideia de pneuma. É só prestar atenção aqui ao contexto para saber de que espírito o escritor está falando. Então, a oposição do Espírito, no caso do Espírito Santo, contra a carne na vida cristã mostra que os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Isso é o que acontece conosco quando, de fato, diariamente nós estamos morrendo para o mundo e o nosso eu está morrendo e nós estamos vivendo para Cristo. Isso é mortificar, isso é não viver segundo a carne. E o terceiro e último subtópico, os vícios. O apóstolo apresenta uma lista com 16 vícios, aqui a lição fala 15, mas de fato é 16, que ele chama de obras da carne. Outras listas aparecem em outras epístolas paulinas, como eu havia dito no início. Paulo não pretende ser exaustivo, essa lista são representativas em Gálatas, pois ele acrescenta e coisas semelhantes a essa. Então a lista apenas ali é uma representação. Paulo não pretende esgotar, ser exaustivo quanto a enumeração das obras da carne. Ele cita ali essas 16 manifestações como um exemplo, e como ele não pode citar tudo, ele vai dizer, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Podemos classificar esses vícios que Paulo apresenta em 3 classes. No caso, o sexo ilícito, que seria, no caso, a prostituição, a impureza, a lascívia. Uma outra classe, pecados de ordem religiosa, que seria a idolatria, a feitiçaria, seria envolvendo a questão religiosa. E o último grupo, pecados de ordem social, que seria a ideia da inimizade, da porfia, emulação, ira, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, seriam esses pecados aí de ordem social. Bem, e aí a conclusão da lição nos apresenta: cabe a cada crente fazer uma análise introspectiva para verificar se suas inclinações são carnais ou espirituais, ou seja, você que vamos analisar o quanto espiritual nós somos ou o quanto carnais nós somos. Não é só dizer, eu sou um homem de Deus. Sim, é um homem de Deus, mas e as minhas atitudes? Se eu ajo sem pensar, se eu falo o que eu não devo, se as minhas atitudes elas testemunham contra aquilo que eu estou falando,
isso mostra que eu sou uma pessoa carnal. Então, ser espiritual não é apenas dizer eu sou espiritual. Só é possível ser espiritual quando, de fato, o Espírito Santo ele atua na nossa vida, quando o fruto do Espírito ele está sendo desenvolvido em nós, e isso é manifesto através das nossas atitudes. Louvado seja o nome do Senhor. Salomão disse que o homem é aquilo que ele imagina na sua alma. Jesus disse que o homem fala aquilo que o seu coração está cheio. O pensamento de cada ser humano norteia seu comportamento. Se a mente é carnal, o seu comportamento é carnal, que resulta em morte. Se a mente é espiritual, o seu comportamento é espiritual, o que resulta em vida e paz. Ou seja, o que domina a sua mente, o que domina o seu coração, o seu interior, a sua vontade. O que de fato dita as regras na sua vida? É Deus ou o pecado? É Deus ou a carne? Então, de fato, para concluirmos aqui, a lição ela tem como um propósito maior mostrar a necessidade que nós temos de que o nosso eu, ele cada vez seja levado cativo em Cristo, para que de fato nós possamos, para que de fato Deus, através do Espírito Santo, venha desenvolver em nós o fruto do Espírito. E assim, de fato, nós sejamos semelhantes a Cristo, nós possamos perseguir, viver uma vida segundo a imagem de Cristo, buscando alcançar a estatura de homem e de mulher, de Deus, de varão perfeito. Que Deus nos abençoe, um grande abraço, oreis por nós e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.